Boa noite, nossos companheiros e amigos de estudo do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Damos prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que o Livro dos Espíritos é a obra básica, basilar, do Espiritismo, que trata, no seu todo, de todas as filosofias espiritualistas do planeta. O Livro dos Espíritos, mas trata com especialidade de doutrina espírita. Este é o Livro dos Espíritos, que se constitui de 1019 perguntas de Allan Kardec e respectivas respostas dos espíritos da codificação, os espíritos elevados, os espíritos de luz, os grandes espíritos, que são os autores da revelação do Espiritismo. Apenas para um esclarecimento ligeiro, nós sabemos que a primeira revelação de Deus à humanidade foi através do profeta Moisés. A segunda revelação de Deus à humanidade foi através de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, que anunciou a terceira e última revelação de Deus à humanidade, dizendo, ensinando ou profetizando o Consolador prometido para explicar, ensinar, desdobrar tudo aquilo que ele ensinou, ensinar a sua moral, repetir a sua moral, porque a moral que o Espiritismo se fundamenta e ensina é a mesma moral do Cristo, porque não tem outra, é a moral do Cristo. Amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo e não fazer ao próximo o que não quereríamos que o próximo nos fizesse. Esta é a base do ensino de Jesus, que é a base do Espiritismo também. E dizendo o Espiritismo, a bandeira fora da caridade não há salvação. Este é o Espiritismo, que está no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje, agora, nesse instante, em estudo, reflexão e pesquisa, a partir da questão 998 do Livro dos Espíritos, que trata especificamente neste programa da expiação dos espíritos. Expiação quer dizer resgate, pagamento de dívida, que o indivíduo nasce cego, surdo, mudo, e muitas religiões não sabem explicar, mas o Espiritismo explica que são os resgates para atendimento da lei de causa e efeito do mal que os espíritos praticam em uma encarnação e resgata nas outras, através das reencarnações. É a lei do karma que exige o pagamento da dívida. E Allan Kardec, baseado nesse princípio, que é o tema expiação e arrependimento dos espíritos. Os espíritos se arrependem, os que fazem o mal se arrependem. Quando não se arrepende aqui na Terra, se arrepende depois da morte. Mas muitos espíritos endurecidos, vingativos, maus e perversos, que não reconhecem que são algozes também diante de Deus e que pecaram, continuam se vingando de suas vítimas aqui na Terra. E lá no mundo dos espíritos. Mas todos eles se arrependerão. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns menos e outros mais, mas todos os espíritos chegarão o tempo do arrependimento para reencarnarem novamente e se reconciliarem com a lei de Deus e se tornarem espíritos puros, porque essa é a meta, é o objetivo para o qual Deus criou todos os seus filhos, que somos nós, os espíritos.
apenas para esclarecimento, porque diante da reencarnação, que é o perdão de Deus aos espíritos, não acaba com o céu, com o inferno e com o purgatório. Não existe penalidade eterna para o Filho de Deus. O perdão de Deus, o amor de Deus a nós, que somos filhos deles, é através das reencarnações sucessivas, para purificar o espírito das impurezas, dos pecados. E Allan Kardec, aqui na questão 998, para estudo, ele pergunta aos espíritos superiores: a expiação, o resgate, se efetua no estado corporal, quando o espírito está reencarnado, no nosso caso, ou no estado espiritual, no depois da morte? Os espíritos respondem: a expiação, o resgate, se efetua durante a existência corporal, através das provas às quais o espírito se acha submetido, cego, surdo, mudo, paraplégico, tetraplégico. Tudo é expiação e ao mesmo tempo prova. Olha aqui, a expiação se efetua durante a existência corporal, quer dizer, reencarnado, tanto na Terra como em outros mundos materiais, através das provas, a cujas provas o espírito se acha submetido. E também expia na vida espiritual, através das dores morais, na consciência, dores morais, a culpa, o remorso pelo mal que fizeram, através dos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade daquele espírito. E Kardec volta a perguntar sobre o mesmo assunto, o mesmo tema, na questão 999. O arrependimento sincero durante a vida, quando o espírito está reencarnado, ele se arrepende sinceramente, é suficiente para apagar os pecados, os erros, os crimes, as faltas que ele cometeu e receber a benevolência de Deus? É suficiente? Os espíritos respondem: o arrependimento é o primeiro passo, auxilia na melhoria do espírito perverso, mau, mas o passado de crime que ele cometeu tem que ser resgatado, tem que ser expiado, e é através de novas encarnações. Aí Kardec volta a perguntar: de acordo com isto, se um criminoso dissesse que não precisa se arrepender, porque, de qualquer maneira, vai ter que expiar, resgatar, pagar a dívida do seu passado, o que daí resultaria para ele? O que resultaria para ele? Aí o Espírito responde: se ele continuar, se obstinar na ideia do mal, praticando a perversidade, o mal, sua expiação, seu resgate, sua punição será mais longa e mais penosa nas reencarnações e quando voltar para o mundo espiritual. Porque nenhum espírito perverso aguenta o sofrimento da consciência, da dor da consciência, que é pior do que o inferno dos católicos. Não tem inferno localizado, mas o inferno é dentro da alma de cada espírito perverso que praticou o mal. O inferno está dentro dele e é pior do que o das igrejas, ensinado pela igreja. Não tem espírito que aguente. Aí Kardec volta a perguntar, na questão número 1000 do Livro dos Espíritos: podemos, desde esta vida, pode o espírito reencarnado, logo nesta vida, pode ele resgatar suas faltas, resgatar seus pecados na existência mesmo, atual? Aí o espírito responde: sim, pode. Sim, pode. Reparando-as, quer dizer, ao invés de renunciar a todo sentimento do mal,
a toda vontade de fazer o mal, e ao contrário, praticar a caridade, praticar o bem, ser um servo de Deus aqui na terra. Olha aí, sim, pode reparar, pode sim, reparando os erros que cometeu, mas não creais resgatá-las através de algumas privações, sem tanta importância, ou fazendo doações materiais, dando feira básica, fazendo isso materialmente. Não creais que seja assim depois da vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Não é pelo lado material, dando feira básica, praticando bem material, fazendo doações da abundância que o rico tem. Não é assim. Tem muitas formas de resgatar. Aí diz, Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. Ora, a perda de um dedo mínimo, prestando um serviço, isso é uma metáfora, uma comparação que o Espírito Superior faz dentro da sua sabedoria. Ora, a perda de um dedo mínimo, prestando um serviço qualquer, apaga mais pecados, mais falta, do que o martírio do silício suportado durante anos, sem outro objetivo senão um objetivo pessoal, material da feira básica. O rico dá do que lhe sobra, não é mais esperando receber de volta, nada disso resgata dívida. A dívida tem que ser paga de outra forma. Diz aqui o Espírito, ora, o mal só é reparado pela prática do bem, pela prática da caridade, e a reparação não tem mérito algum se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. A caridade, a prática, ou quer dizer, a reparação do erro, só é aquela que atinge o homem no seu orgulho, no seu sentimento de orgulho e nos seus interesses materiais. É aí que ele prova a sua grandeza, a sua superioridade moral. De que serve, diz o Espírito, de que lhe serve para se justificar perante sua consciência? De que serve? Restituir depois da morte o bem indevidamente adquirido, quando se lhe torna inútil e já tirou dele todo o proveito. Que proveito tem isso para a sua evolução espiritual e para o resgate da dívida, para reparar o erro? Não tem valor nenhum. De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis, quando ele tem demasia, é rico, e de alguma superfluidade, se o dano, o prejuízo que causou aos outros no passado permanece o mesmo? Não prova nada e não tem nenhum proveito. De que lhe serve finalmente, diz aqui o Espírito, de que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se conserva seu orgulho, suas vaidades, sua arrogância diante dos homens? De que vale? Nada. É aquilo que diz o Livro dos Espíritos. E nós então encerramos o nosso encontro com o Espiritismo, que é o estudo e reflexão sobre o tema expiação, resgate e arrependimento e a prática do bem, à luz do Espiritismo, que está em o Livro dos Espíritos. Muita paz e voltaremos com outros estudos sobre o Espiritismo.